Professor de fato e professor de direito. Na verdade, na dança de salão, ela não é uma profissão de professor de dança e de dança de salão, que é o foco aqui, ela não é uma profissão reconhecida de direito pelo Estado. Nós não existimos enquanto profissão. Mas, de fato, essa profissão existe. Então, as pessoas que trabalham com dança e que vivem de dança ministrando aulas são, de fato, professores de dança de salão. Só que existe uma baixa barreira de entrada no mercado. Então, como é que eu me torno professor de dança de salão hoje? Tendo um aluno. Simplesmente assim. Se o cara fez aula comigo, eu já sou professor de dança de salão. E pode ser que isso gere em você, nesse exato momento por eu estar falando, algum incômodo, mas não se sinta incomodado. Basicamente, todos nós, professores de dança de salão, começamos professores de fato. Para você ter noção, eu comecei dando aula para depois aprender a dançar. Olha que doido, né? Só que na minha primeira aula que eu ministrei, que tinham 30 e poucas pessoas da aula, eu fui dar uma aula de forró e de brega, lá na minha cidade. Quando as pessoas me perguntaram, e aí, professor, o que você vai ensinar? Aí aquele nome professor já me encheu a bola assim, né? E aí eu lembro muito eu ensinando para eles. Eu falei assim, ó, eu faço assim, ó, aí, ó, me acompanha aí, ó, aí, ó, tá vendo? Aí a pessoa falou assim, eu não entendi. Eu falei, não, ó, só repete, ó, aí, ó. Cara, eu me senti a pessoa mais idiota do mundo. Eu não sabia ensinar. Eu falei, meu Deus, eu não sei ensinar. Eu tinha que entender. Como é que ensina? Eu não sabia. Eu cancelei o curso no dia seguinte, não dei mais aula porque eu me achei incapaz. E aí eu fui buscar fazer o meu primeiro curso de dança. Aí eu vi que o professor que estava dando aula para mim no primeiro curso de dança, que foi em 2001, janeiro de 2001, em Foz do Iguaçu, no Paraná, no congresso da FIEP. Congresso esse que depois eu voltei ministrando aula, depois voltei como coordenador, porque aquilo fazia sentido assim para mim. E eu entendi que o professor, ele pegava um movimento que era difícil e dividia em partes. Aí eu falei, então é assim que ensina, não é só o passo para mostrar. Aí eu comecei a trabalhar isso, só que mesmo assim eu achei aquilo insuficiente. E é nesse mesmo congresso que eu dei minha primeira aula, em 2004, eu ministrei uma outra aula. Eu ministrei uma aula a convite de um professor. Na hora que eu estava ministrando essa aula, olha como o universo conspira. O organizador do evento, o professor Almir Grum, passou pela sala e olhou minha aula e falou assim, quem é esse rapaz que está dando aula aí? Aí falaram, é um professor lá do Maranhão. Porra, ele é bom, manda ele conversar comigo. Eu fui conversar com ele e ele falou, rapaz, eu gostei da sua aula, você é animado, né? Você é divertido. Eu quero que você venha o ano que vem dar um curso com o seu nome. Aí eu mexi, né? Falei, caraca, porra, dando aula no congresso de educação física, de dança, fiquei todo... Aí ele me encheu, falou. Quando eu ia virando as costas, ele falou assim, outra coisa, rapazinho, aonde você se formou mesmo? Aí eu falei, me formou? Eu falei, onde você fez faculdade? Eu falei, não, professor, não fiz faculdade não. Eu falei assim, então infelizmente você não pode dar aula no congresso de educação física. Se não você for, eu falei, mas eu dou... Não pode. Eu falei, tá, beleza. Então é o seguinte, se eu fosse formado eu podia. Tá bom, então quando eu me formar eu vou procurar o senhor. Aí ele, tá bom. Voltei pro Maranhão e eu sou bruto, viu? Fui lá, me inscrevi na faculdade, passei, entrei, fiz educação física. E fiquei com aquilo na cabeça, eu vou falar com esse professor, Quando eu me formei, em 2008, 2009, ele foi fazer um projeto chamado FIEP Sem Fronteiras na minha cidade. Foi dar um curso na minha cidade. Eu preparei todo o meu currículo, preparei meu certificado de professor de educação física e marquei uma reunião com ele. Foi até minha amiga Marisete que marcou essa reunião com ele. E quando eu entrei na reunião, ele falou assim, eu tô um pouquinho apressado. Eu falei, professor, o senhor lembra de mim? Ele olhou e falou assim, não lembro não. Eu falei, foi assim. Eu falei, eu lembro vagamente. Eu falei, tá aqui meu certificado. Aí ele olhou, cara, você se formou? Eu falei, juro pra você que eu não acreditava. Eu falei, tá aqui. O senhor disse que quando eu me formasse, e tô pronto. Se eu tiver uma oportunidade, eu falei assim, cara, infelizmente nós fechamos com Carlinhos de Jesus para dar o curso esse ano. Então não tem... Eu falei, não tem problema. Eu só queria dizer pro senhor que eu estou pronto, tá aqui o meu certificado. Ele viajou. Cara, 3 semanas depois, ele me ligou. Ele falou que teve um problema com o Carlinhos e o Carlinhos não ia poder dar o curso. E daí ele me convidou. Então, e aí eu fui dar aula e desde então eu comecei a buscar cursos de formação de professores de dança de salão. Só que todo curso que eu ia, as pessoas me ensinavam a dançar, técnica de dança. E eu falava, não, mas eu queria aprender a dar aula. Não, mas você me olha e você pega aquilo e vai dar aula. Aí eu falei, puta que pariu, eu sou muito burro, né? Se eu não tiver organizaçãozinha escrita, eu não consigo dar aula. Então aquilo me incomodava. E eu encontrei a Raquel Mesquita. Quando eu encontrei a Raquel Mesquita, a minha filha falou assim, não, venha cá, para você dar aula, sente aqui. Você tem que ter um plano de aula.
Vamos lá, como é que faz um plano de aula? Ela me ensinou a fazer um plano de aula de dança e começou a escrever. Aí eu falei, é isso que eu preciso. Alguém não é que me ensine a técnica, porque a técnica eu já aprendi. É me ensine como eu vou conseguir passar minha técnica. E foi a Raquel, uma das maiores responsáveis por esse curso de formação que nós temos hoje. Porque nós percebemos que existia uma lacuna no mercado com cursos de formação, que os cursos de formações que tinham era muito mais para ensinar ou técnicas de dança pessoal, ou até mesmo para... Não são todos os cursos, tá? Estou falando do que tinha na época que a gente pensava. Ou até mesmo para ensinar o método somente daquele professor. E a Raquel falava, não, Marcelo, todo mundo tem que dar aula do seu jeito. Todo mundo tem que ter acesso às ferramentas, mas não pode ser todo mundo igual. Todo mundo tem que ter suas características. E aí nós nasceu o CAR das Professores, que foi eu com a Raquel Mesquita e depois a Sheila Santos fez parte, e vários outros professores também, mas esses 3 são os pilares assim do curso, com o objetivo da gente contribuir com o universo da dança de salão, com algum curso de formação que tivesse, ou de aperfeiçoamento, ou reciclagem, que fosse voltado para ensinar o professor a dar aulas, não para ensinar técnica de professores. E aí nasceu o CAR das Professores. E o nosso foco é esse. Não é criar, não é te ensinar a dar aula do meu jeito. É pegar o que você já sabe e estruturar para que você siga teu caminho de forma organizada, com o teu método escrito, né? E pegar professores que estão no começo e explicar que antes de sair dando a aula, é importante ele pensar sobre a aula. E depois eu percebi que existiam outros cursos, por exemplo, um curso sensacional é o da 8 Tempos, é o do Cristóvão, o professor nota 10, que dá uma base como professor de uma forma incrível. E a necessidade de ter cursos como o do Cristóvão e da Carol é que fez a gente ter criado o Cardas. Então eu fico muito feliz, nós somos muito parceiros e depois eu percebi que existiam outras manifestações de curso dessa mesma roupagem. Falei muito, né? Mas eu acho que é isso que eu penso sobre o que a gente fala. Então, eu me tornei... Aí foi a outra parte de fato, eu era professor de dança de salão. Quando eu me formei em Educação Física, eu me tornei professor de Direito reconhecido pelo Ministério da Educação. E aí, quando eu me formei professor, eu queria ser, de fato, um especialista em dança de salão. E eu estudei, e eu sou especialista em danças de salão. E aí eu fiz a pós-graduação em dança de salão porque eu queria ser especialista de direito. De fato, eu sou especialista em negócios digitais, mas eu fiz o MBA para me tornar especialista de direito, porque eu acredito muito que a prática precisa caminhar juntos com a teoria, com o experimento científico. Eu não acredito que só uma é tão poderosa mais que a outra. Todas as duas têm a sua importância. Agora imagina se eu tiver as duas. Aí, papai, aí o bicho começa a pegar. Eu acredito muito nessa praxis educacional e por isso que eu sou um professor de fato, um professor de direito, especialista de fato, especialista em direito, e assim eu sigo a minha vida estudando e aprendendo sempre.